noite a você que está no nosso Pode Chegar. Chegamos chegando. Não, hoje eu vou fazer mais sério o podcast. A gente vai fazer procurar fazer mais sério hoje. Galera. 2 pastores, filhos de pastores aqui com a gente. Vamos fazer um pouco mais sério, né? Jesus, Só que não. A gente vai fazer o seguinte, geralmente a gente apresenta quem tá chegando. Hoje a gente vai deixar você se apresentar. Por quê? Porque já começando o nosso podcast, família de pastor não tem nome, né? Não sei se você sabe. É o filho do pastor, a filha do pastor, a esposa do pastor. Então a gente vai deixar daqui da minha direita pra esquerda o pessoal se apresentar. Pastor, por favor. Muito prazer. Eu sou o Sérgio. O meu nome é um nome bem brasileiro, Sérgio da Silva. Jesus da glória. Só existe alguns milhões. Só um pouquinho de Sérgio da Silva. Já fui pastor da Igreja Batista aqui em Eldorado e eu estou pastoreando em SEGEC lá em Guaratinguetá, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, em Guaratinguetá, São Paulo. Quase 9 anos. Eu sou a Márcia, esposa do pastor Sérgio. Ela é pastora também. Também pastoreio a Igreja Nacional do Senhor Jesus, em SEGEC, lá em Guaratinguetá. Quase 9 anos. Tá aí, em março, 9 anos que estamos lá. E sou mamãe do Gabriel e da Sara. Mãe, era a gente que ia se apresentar. Já dei um spoiler. Você viu? Pastor é assim. Viu? É por isso que filho de pastor não tem nome. A culpa é dos pais. Tá Por favor. Apresenta aí. Meu nome é Filho do Pastor. Mais conhecido como... Meu nome é Gabriel. Sou nascido aqui de Porto Alegre. Não tenho muitas histórias de pastoria aí. Não sou pastor, não sou formado ainda em nada. Não tenho pra falar, estou 9 anos na igreja e tal. Está 9 anos lá conosco, nascido em igreja, começamos aqui na Batista aqui. Depois mudamos de cidade. Agora estamos congregando na SEGEC. Participo do Ministério de Louvor. Sou líder dos instrumentistas. E é isso. Por enquanto. Tudo por enquanto. Aí, pessoal das igrejas que estão assistindo a gente, o currículo do menino está lançado. Uma folha super extensa aí, mano. Bacana. Eu sou a Sara, filha do pastor Sérgio. Também vim daqui de Porto Alegre. Sou gaúcha, pra deixar bem claro. Não sou paulista. Só o sotaque que é de lá? E é isso aí. Isso aí. Mas só o senhor tem filhos, já notou? Sou filho do pastor Sérgio. Eu notei esse negocinho. A pastora Márcia também. Mas ela que assistiu o seu como mãe, tudo É bem. porque eu me apresentei a tudo mãe, bem. né? Então... Eu sou o Márcio. Prazer, Márcia. Prazer. Gente querida, assim, ó, o primeiro assunto que a gente quer colocar na mesa aqui. Família de pastor. Eu vou começar com vocês. Porque assim, ó... Polêmica das sabe que a família de pastor geralmente é muito visada na igreja, né? Tanto pelas... Se tá fazendo uma coisa ruim é visada, porque daí... porque a família do pastor tá fazendo coisa ruim. Se tá fazendo coisa boa é visado também, porque a família do pastor quer fazer tudo. Como é que vocês... vocês veem esse... Como é que vocês lidam com esses comentários, com essas coisas que acontecem geralmente com a família do pastor? Assim, deixando entre aspas, é que eu sou genro de pastor. Eu vivi muito tempo nesse lado de família pastoral, assim, e eu sei como é que funciona. Se você não faz, a família do pastor não faz, por que a gente tem que fazer? Se você faz, a família do pastor quer fazer tudo. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês lidam com isso? Primeira Sara, que ela tem mais problema com isso daí que eu. Pera aí, vamos lá. Eu sempre fui a mais velha e menina, né? Então acaba que o pessoal fala um pouco mais. Eu sempre fui a mais velha, é legal, né? Sim, como se pudesse mudar, né? O meu irmão achava que podia, tá? Mas teve um dia que ele me perguntou assim, mamãe, quando que eu vou ser mais velho que a Sara? Teve um dia que ele achou que podia. Eu tentei. Esclarecendo, assim, ele tinha 5 anos. É que às vezes pode ser mais velho na mente, né? Modo de pensar. Isso realmente então fechou todos. Desculpa eu cortar tua linha de Não tem raciocínio. problema. Mas meu pai sempre foi muito cuidadoso pra não deixar nada, assim, de comentário maldoso chegar na gente. Mas assim, os olhares, alguns comentários a gente sempre vê, né? Principalmente quando eu mudei de cidade, daqui do sul pra São Paulo.
Eu não queria de jeito nenhum. E aí eu cheguei, eu cheguei lá e, tipo, eu não tava me sentindo bem, não tava me sentindo confortável. E as pessoas ficavam assim, nossa, filha do pastor com essa cara, nossa, não sei o quê. E aí falava que eu não me enturmava, que isso, que aquilo. Até os casos do pessoal te corrigindo, complicado. quando, não pode ficar sentada, tem que levantar, orar. Tipo, não pode ficar sentada, tem que ficar levantada. E vinha falar, não podia sentar no fundo, não podia fazer nada. E depois que eu cresci, né, eu tinha muito medo também de assumir liderança. De qualquer coisa que tivesse na igreja, eu não gostava. Vou te pedir só pra falar mais pertinho, porque eu acho que é isso aí. Tipo o Silvio Santos. Quando for falar, puxa. Isso, isso aí é show de bola. Depois que eu fiquei mais velha, eu tinha medo de assumir liderança, né? Porque as pessoas, elas cobram muito. E aí vê assim, a filha do pastor tá fazendo isso, ou não tá fazendo aquilo. Aí quer dar pitaco e... é complicadinho. Mas agora eu perdi um pouco esse medo, assumi a dança. E tamo indo devagar, né? Mas às vezes eu mesmo me cobro. Por conta de tudo. Minha vez agora? É? Assim, eu não sei o motivo, porque não sei se eu não percebia, mas eu nunca tive muito problema com isso. Especificamente das pessoas me julgarem ou chegarem até mim e falarem alguma coisa por ser filho do pastor. Nunca tive uma situação que nem minha irmã, do pessoal chegando, não sei se era porque... Eu já chegava, já me envolvia com o pessoal, mas também ao mesmo tempo era meio bruto, então não dava espaço pra galera falar. Dava uma resposta que eu já respondia lá. Falar alguma coisa que eu já falava lá. Daí eu sempre fui meio... Daí tem que admitir os pecados, né? Não pode ficar escondendo. Sempre era meio arrogante e gostava muito de estudar. Então mesmo o pessoal mais velho, quando vinha discutir alguma coisa, eu respondia logicamente, com estudo e tudo mais. Então a galera não sei se respeitava um pouco ou se só não queria dar opinião e escutar as respostas. Mas daí mesmo processo que minha irmã falou ali de liderança, eu também não tive esse medo. Só que eu acho que por isso que minha mãe deixou eu de molho por um bom tempo. Porque foi... Ela foi me colocar... A mãe e o pai geralmente conhecem bem, né? Exato. Deixar de molho uns dias... Uns dias? Foi, acho que 8 anos. Jesus da glória. Não, mas nessa mesma idade que ele queria saber quanto que ele iria ser mais velho que a irmã dele, ele fez outra pergunta. Ele perguntou assim, mamãe, o que eu mando nessa casa? Entendeu? Então, assim, você vê que a pessoa gosta de mandar. Então, por exemplo, nessa questão aí de se envolver no ministério, quando eu comecei a me envolver, eu era o cara que pegava a vassoura, varria tudo que tinha na frente, lavava a louça. Mas isso... Nós dois sempre fomos muito pra frente. A gente sempre ajudou em tudo na igreja que dava pra gente fazer, a gente ajudava. Isso é legal, né? Lavar os banheiros. Não, teve uma vez que a gente ia visitar uma igreja em São Paulo, nem era a nossa igreja. E a gente chegou, vamos limpar o banheiro aqui, o pessoal tá limpando, a gente foi junto lá, limpando o banheiro. Daí eu comecei assim, deixou de molho, fui depois pro slide, montar. Ele foi o carinha do slide. O carinha do slide. Depois fui o cara da mesa, né? Teve o cara do som. Daí depois virei o cara que limpava os instrumentos e ajeitava. Pra depois começar a tocar. E daí agora tá... Daí depois entrar no Ministério de Louvor. Pra agora tá numa liderança. Foi um processo aí de 8 anos. Mas especificamente, voltando à pergunta, fugindo um pouquinho da pergunta que você fez desses problemas. Só um pouquinho. Leve atalho. Que você falou desses problemas de preconceitos que as pessoas geram, né? De olhar já o filho do pastor com... Porque tem muita fama, né? Convenhamos, todo mundo sabe. Normalmente os filhos do pastor são os filhos que aprontam, faz besteira. A galera, e além disso, quando faz besteira, faz a mesma besteira que outros. Só que por ser filho de pastor parece que fica 10 vezes pior. Uma besteira parece que fica desse tamanho o negócio, né? Sim. Só que daí nesse caso nós dois sempre fomos muito tranquilos, nunca nos envolvemos. Isso, o podcast mais aberto, pode falar as coisas? Pode, fala aí, mano. A gente nunca se envolveu de ficar namorando, de ir em festa, então a gente sempre foi muito tranquilo. E eu acho que por isso mesmo a gente teve menos problemas com isso, de fofoca. É uma coisa muito forte em todo lugar que a gente vai, é uma coisa assim que, nesse ponto específico que você falou, que é o problema com os filhos de pastor, tem questão de fofoca que surge muito, Isso é do ser humano, né? Fofoca parece que onde tem gente tem fofoca. Infelizmente. Infelizmente, né? Bom, os filhos a gente viu, né? Como é que os pastores tratam com isso? Como é que os pastores veem isso tudo, assim, a igreja? Primeiro lugar, assim, como é que vocês foram parar em São Paulo? Gente amado, você quer puxar esse assunto? Em resumidas
das palavras, como é que vocês foram parar em São Paulo? Resumo. Não, mas daí se for Aí resumir pegamos um muito, ônibus e Deus paramos mandou. lá. Pegamos um ônibus e paramos lá. Isso. É igual a gente veio aqui hoje. Fala você ou fala eu? Tu, pai, que a Bem- mãe fala bem- muito. bem- Ele resume mais que eu. É, vou resumir bem. Quando nós estávamos pastoreando a Batista aqui, resumindo, sem entrar nos pormenores, nas outras coisas que não vêm ao caso, senão a gente teria que ter um podcast só para explicar tudo. Só a história. Deus já tinha nos dito para nós sairmos, né? E a gente ficou meio que prorrogando, até que Deus deu um ponto final, um Não vai por empurrãozinho bem, vai assim, por mal. se não vai, bem assim. E aí nós decidimos entregar tudo, né? A gente estava bem no auge do ministério, decidimos entregar tudo. Aí entregamos e fomos para São Paulo. Na verdade, assim, nós tínhamos convicções que estava acontecendo conosco, como nós éramos de uma igreja tradicional, Deus estava nos renovando. Então nós queríamos algo renovado. E onde nós estávamos começou a dar problema, dar atrito. Então a gente precisava realmente buscar uma coisa renovada, uma denominação que acreditasse naquilo que Deus estava fazendo conosco naquele momento. E nisso nós conhecemos o pastor Clair, pastor Ana que vocês conheceram, que era o da Tiveram aqui, ICG, né? e que a líder é a apóstola Valnice. Então nós tínhamos ela como referência no Brasil. Então, vamos para a ICG. Aí conversamos com o pastor Clair, ele foi falar com ela. Nisso nós fomos para São Paulo. A minha irmã nos abrigou, ficamos morando 9 meses num quartinho no fundo da casa da minha irmã, nós quatro, esperando conversar com a apóstola. E aí quando ela nos recebeu, fazia 9 meses, aí tivemos 10 horas de conversa com ela. Aí no final do dia, na adoração das 18 horas, ela orou por nós, nos recebeu. E aí, a partir dali, tipo assim, nos tornamos responsabilidade dela. A primeira coisa que ela fez foi nos tirar do fundo da casa da irmã dela, da minha irmã, né? Nos levar para o apartamento dela. Ela tinha na época, né? Depois ela vendeu uma cobertura lá em Perdizes, né? Me senti grandão. Coisa simples, gente. Só o básico, graças a Deus. E aí nos levou para lá e de lá nos levou para Brasília para passarmos um tempo em treinamento com ela. Aí lá em Brasília, olha, muito querida, a apóstola é uma mãe. Preparou casa para nós, mobiliou a casa, nos recebeu quando nós chegamos em Brasília, nos levou no mercado para fazer compras. E assim nós chegamos na INSEGEC, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. Saímos da Batista tradicional, né, que é da Convenção Batista Brasileira, e fomos para uma denominação renovada, porque Deus estava nos levando à renovação, né? Então nós procuramos algo que se encaixasse dentro daquilo que Deus estava falando ao nosso coração. E aí nós fomos para lá. Resumi bem. Ele pulou Isso. alguns anos Não, aí não. de Brasília Pulou até São uns Paulo. 10 anos. De Brasília, 1 ano e meio em Brasília, nós fomos enviados para Santa Maria. Sim. Como Em se- Santa Maria nós ficamos 2 anos, praticamente 2 anos e 8 meses. Isso, e 8 meses. E aí ela nos transferiu, então, para Guaratinguetá. Para São Paulo. E agora estamos lá 9 anos. É o local que Isso, estamos pronto. mais tempo. Sim, a gente nunca ficou minha- tanto eu e minha tempo irmã, em uma né? cidade igual e estamos em Guaratinguetá. E aí eu pergunto assim, e como separar esse lado família e o lado igreja? Às vezes é difícil, né? Não tem como separar, eu não diria separar, eu acho que a gente tem que administrar, né? Porque faz parte. Essas mudanças todas que a gente teve, que ele contou, foi a infância, a adolescência, né, da Sara, do Gabriel, e a gente pediu muita sabedoria a Deus, né, para poder conduzir esse processo todo de uma maneira que não fosse um trauma, gerar um trauma para eles. Porque a gente foi não foi só igrejas, foi lugares, cultura diferente, apesar de ser do mesmo país, né? Mas culturas completamente diferentes da nossa, né? Então, Problemas diferentes também. problemas diferentes. Eu Então, acho que isso assim, acontece no Brasil, né? Troca de um lugar para o outro dentro do mesmo país e muda tudo, né? Por ser um país com uma extensão muito grande, tem isso.
E eles, assim, para eles hoje é fácil. Acho que até foi treinamento de Deus. Se falar que vão mudar amanhã, ele já arruma a mala e já vamos embora, pai. Quando eu vou? Quando deu 5 anos lá em Guará, a gente já tava, tá? E quando que a gente vai mudar? Já fiquei esperando. Quando deu 3 anos, já tava o sentimento de... Ih, acho que vão mandar mensagem falando, ó, vai ter que transferir de igreja. É que Deus sempre fez isso com a gente, mas esse tempo agora, eu creio que é um tempo, a gente não sabe o que Deus tem. Mas é um tempo que Deus tem para nós lá. São 9 anos já, nós aprendemos a amar aquele povo, um povo abençoado, né? Um povo lindo. Foi onde Deus abriu muitas portas. Sara está fazendo a faculdade, né? O Gabriel está se preparando para entrar na faculdade. Foi onde eles concluíram o ensino médio, começaram a se preparar para uma vida mais adulta, digamos assim, né? Entrar nesse mercado de trabalho. Então lá foi uma terra abençoada, um povo abençoado, que tem pegado firme conosco lá, né, para ver o trabalho crescer. Então, assim, São Paulo hoje tem sido uma surpresa muito grata, muito abençoada em SEJEC São Paulo, um povo muito lindo, né, que a gente aprendeu a amar. Mas todas essas mudanças são decisões. A gente decide amar o povo que Deus está nos dando para pastorear naquele momento. Pode ser por 10 anos, 20 anos, pode ser que você se aposente, pode ser que não, a gente nunca sabe, né? O chamado é de Deus, Deus nos leva para onde a gente quer. O importante é que cada mudança dessa você aprenda a amar aquele povo para aquele tempo que Deus te colocou ali. Né? E como eles disseram, esse é um tempo bem longo, nós vamos fazer 9 anos que nós estamos no mesmo, depois só nos batistas, que foram 8 anos, né? De 2000, que a gente pastorou de 2000 a 2008, quando nós saímos, né? Então, assim, Deus sabe o que está fazendo, né? Ele está no controle. Pode ser que a gente fique lá mais 10 anos? Não, eu sempre digo para a igreja, mas enquanto eu estiver aqui, vocês vão ter o meu melhor, meu 100%, vão ter tudo de nós. E aí, só completando... Fugiu completamente da pergunta, que é o relacionamento, como relacionar a família com a igreja. Eu ia te responder. Tá tudo lindo, tá tudo lindo, gente, tá tudo maravilhoso. Muita coisa mais. São muitos anos, a gente tem muita coisa para falar. Agora, estou fazendo agora eu cheguei aqui no Sul em 2004. Ué, como assim? Não, 94. Nossa, pai, nasci em 2000. Vou fazer 28 anos, né, de ministério. Fora do Rio de Janeiro. 28 anos. Por incrível que pareça, ele é carioca. A gente nem nota. Agora, assim, em relação, voltando ao foco, digamos assim, que você perguntou como a gente foi parar, a gente entrou nisso, vamos voltar então. Não, como conciliar. Já é outra pergunta. Não, mas aqui, que ele perguntou primeiro como vocês foram parar em São Paulo, né? Sim. Aí eu conciliar. É que assim, eu sempre tive uma posição muito clara, eu sempre entendi que eu deveria cuidar da minha família. Então, às vezes, até quando era necessário, eu falava de púlpito que os meus filhos é criança igual a todo mundo, igual a todas as crianças. Então, eles vão errar igual a todas as crianças, vão fazer arte igual a todas as crianças, vão ser adolescentes igual a todos os adolescentes. Então, esse cuidado eu sempre tive, de deixar isso bem claro para a igreja e também de nunca abrir mão do nosso tempo em família. Nunca abrir mão da nossa folga, das nossas férias. Então a gente conseguiu, não é que se separa, né? Mas a gente conseguiu juntos, né, manter o foco tanto na igreja quanto na família, para não perder, que o nosso receio era perder os filhos, igual muitos pastores que se dedicaram muito ao ministério e esqueceram a família. Então nós dois, desde o início, a gente procurou ter o foco na igreja, ter um tempo e o tempo para focar na nossa família. E aí, em cima disso, nós começamos a fazer várias coisas. E ter o nosso dia de folga, ter o nosso passeio, só nós como família, com mais ninguém, as nossas férias. Então nós começamos a nos preservar também. E a igreja começou a entender que nós somos seres humanos. E eu sempre fui muito sincero, né? Sou demais. ser humano igual todo mundo. Erro, falho,
às vezes tem vontade de dar soco em um, mas não posso. Mas não dá. faz Não parte. dá, E ele vai dá dar. soco, gente. Faz parte. Pelo É amor pra de estressar Deus. o pai. Faz Então, parte. assim, a gente procurou mostrar essa humanidade, porque às vezes a igreja queria ver a gente como super-homens. Sempre acaba tendo essa expectativa, né? As pessoas projetam isso meio que de forma automática e desconstruir. Isso entra até um pouquinho na psicologia de construção de imagem e alguns preconceitos que a gente vai ter. Então, por exemplo, a gente pega a É imagem. bom esse menino, né? Ai, não se aguenta, Ai, não se céu. aguenta. Meu filho, meu Isso- filho. Vamos resignificar agora nesse instante, pois quaisquer seja. Vai, meu querido. Quando você tem o contato com alguma pessoa, por exemplo, principalmente pelo que o pastor prega. E então ele vai mostrar uma conduta conforme aquilo. Só que as pessoas esquecem, e quando faz essa construção, essa perspectiva da pessoa e o que o pastor significa para ela, acaba vendo como até algo meio divino. E isso pode gerar um problema, porque a partir do momento que o pastor tem um leve, não vou dizer leve ou pesado, tem algum erro, a pessoa se frustra. É bem isso, né? Leva para outro problema, exatamente. E é uma coisa muito difícil para se conciliar. Daí, voltando aí para a pergunta que você falou sobre a família pastoral, porque daí é um fardo, um peso que a família carrega. E você lidar com essa perspectiva e saber fazer a gestão disso é bem difícil quando você está diretamente envolvido, porque as pessoas já criam toda aquela visão sua e você fazer ela entender que pode se cometer erros e não vai te transformar num monstro, que da mesma forma... Que a tua oração, que o pessoal geralmente pede oração pro pastor, pra pastora, pra família do pastor, porque parece que tem uma força maior, né? Daí pensa, não, mas o A pastor... força está o pastor com você. não, o pastor pecou, não tem mais essa... Não, essa oração não funciona mais. Mas esse peso é justamente isso que a gente buscou não trazer sobre a nossa família. Então, a gente entendeu que a gente tinha a opção de aceitar ou não esse peso. E a gente escolheu não aceitar esse peso. E proteger eles de todas as formas, nessas mudanças todas, tudo que a gente pôde fazer para ensinar eles que servir a Deus é uma coisa boa e leve, porque Jesus, ele diz que o fardo dele é leve e suave. Então a gente buscou em Deus mostrar para eles sempre a fidelidade de Deus em todas as nossas lutas, em todas as dificuldades que a gente teve até aqui. A gente pediu, né, pela graça de Deus. Sei que não fomos perfeitos, mas a gente buscou conduzir dessa forma, mostrar que servir ao Senhor tem luta, sim, mas vamos mostrar a parte boa, né? O bônus e não só o ônus, né? E a gente sempre teve, meu esposo, né? Ele é muito guardião desses momentos de família. A gente sempre teve, quando eles eram menores, o dia especial da nossa família, da nossa casa. Dia do jogo. O dia da família, o dia do cinema, que a gente tem momentos agradáveis, bons. Então, Isso é bom. a gente buscou escolher, né, que esse fardo, que ele existe mesmo, mas fosse leve e não pesado. E tanto que hoje em dia a gente não sente tanto peso de trabalhar na igreja. Porque era algo natural. Às vezes até o nosso momento em família era trabalhando na igreja junto. Então isso nunca foi um peso pra gente, não foi algo assim ruim. Apesar de todas as mudanças, eu ter ficado um pouco revoltada, né? Com essa questão da mudança, assim, que eu sempre fui mais revoltada com meu irmão. Meu irmão já aceitava tudo numa paz. Eu ficava, por que a gente tá passando por isso? Mas o pai e a mãe sempre tentou manter, tipo, tudo muito leve. E hoje em dia eu amo trabalhar na igreja, eu amo estar ali com eles. E acaba que às vezes o nosso momento em família é na igreja, porque é algo muito natural pra gente. É algo muito já Daí, até engatando o que o pai estava falando, de separar. Acaba que a gente não separa aqui. Ele falou sobre investir na família e investir no ministério. É que investir na família, você acaba investindo no seu ministério também.
Porque você, filho de Família. pastor, achando que não vai herdar um manto, você Vai sim, tá? vai. Eu acho Todo que foi, filho de pastor. eu acho que isso foi direcionado. Acho que foi uma Eu acho que indireta isso- pra isso- quem tá lá. Lá no banheirinho, quem tá lá no banheirinho cuidando da mídia, eu acho que foi uma direta. Não foi exatamente mas pra todos, porque muitos filhos, não só pra ele, mas muitos, olha, tá sendo errado plural. Pode não, Anthony. Mas vários filhos de pastores acabam tentando correr do seu ministério. E não adianta, cara. Não, Deus te pega na esquina, viu? É que antigamente os pastores passavam. Antigamente e recente, porque são novos, né? A gente praticamente tem a mesma idade. Márcio, isso aí, obrigado. Então, A assim, vantagem é pra nós, mas... Não, mas se passava tanto trabalho que os filhos queriam fugir desse de ministério, de igreja, de vida pastoral, né? Porque os pais não tinham essa separação. A igreja acabou e... pai, hoje vamos tirar o dia pra jogar um futebol, ficar em casa. Nem podia jogar futebol. Vamos tirar um dia pra ficar em casa. Não, vamos pra igreja, senão eu vou te dar uma chinelada. Banhar no banheiro, quem nunca, né? Banheiro. bem assim mesmo. Mas é legal, Banheiro, é olha, legal. lembrou que deu. Meio que acabou por esse de investir separado, acabou estimulando a gente a entrar, né? Em vez de só forçar a gente a entrar na igreja e não separar, e trabalhando de formas divididas, estimulou a gente a entrar no ministério. Gente, Pelo que você falou, que os pastores forçavam meio que o filho aí. sim, era meio que obrigado, né? Os nossos, graças a Deus, foi tudo bem natural, né? Eles foram entrando, agora estão lá junto conosco, Coisa né? boa. A gente até... Passando raiva junto. Essa questão do ônus e o bônus a gente sempre deixou muito claro pra eles, né? Quando vinha o bônus, eu falei... A gente aproveita com gosto os bônus, né? Isso tem que ser, né? Sim, sabe aproveitar o Outro bônus. dia nós estávamos numa conferência lá e eles tinham acesso à sala VIP dos pastores. Falei, tá vendo? Ai, melhor falar. Que maravilha, gente. Aí eu só falo assim, beijo, gente, tô indo pra sala VIP. Dinheiro bom a gente não nega, né? Aí o bônus chegando. Isso aí faz. E geralmente, assim, quando convida a esposa e o pastor, porque a esposa e o pastor não... No nosso caso, é pro pastor. Convida o pastor e a pastora, vai todo mundo junto, né? Lógico. Tem que levar Tanto é os... que a gente... Assim, a gente não sabe até quando, né? Até tava conversando com eles assim, a gente tem que aproveitar esses momentos, que eu não sei até quando nós vamos estar todos tão próximos assim. Que a tendência é cada um seguir a vida. A gente entende isso, né? Começamos a vida 2, podemos terminar a vida 2. Pode ser que eles estejam no mesmo ministério que a gente, ou pode ser que Deus leve eles para as nações, nós não sabemos. Não necessariamente nações, mas eu tô esperando sair de casa logo. Ai, Gabriel, Só muito quer voar o apressado. passarinho. Tipo o rapaz que ele vinha estudar em Porto Alegre. Porto Alegre, São Paulo, Brasília. Eu falei Porto Alegre porque é mais pertinho. Passarinho quer claro. voar do ninho. Então assim, a gente não sabe, mas a gente se procura. Então até esse ano a gente falou, vamos aproveitar as nossas férias, né? Aí quando surgiu a oportunidade de vir para cá, que a gente começou a cogitar, porque era uma coisa impossível no momento. Nós não tínhamos previsão de vir. E Deus abriu as portas e foi... Primeira coisa, vamos todo mundo, tem que abrir porta para todo mundo. Toda a família. Toda a família. A gente é muito assim. Onde a gente vai os filhos. Abriu as portas para todo mundo. Aí nós viemos. Porque a gente estava até conversando, né? A gente não sabe quanto tempo teremos ainda para ter esse momento juntos. Contato mais próximo de todos juntos. Então a gente sempre está planejando. Constante. Nós já estamos agora, início do ano, viemos para cá, foi um agir de Deus, um mover assim para Presentão acontecer, que a gente de não ia papai. ver. Uma hora, É. 2 semanas pra Presentão. organizar tudo. E já estamos pensando em janeiro do ano que vem em família, férias juntos, porque a gente não sabe quanto tempo. Então assim, esse cuidado a gente sempre teve. Vamos fazer juntos, só o nosso momento. Aí de vez em quando assim a gente leva um e outro, mas não naquele momento que é só nosso. Nós já levamos para tratar pessoas, né? Levamos junto até para ensinar a se divertir, nós já levamos pessoas. Nossa, verdade. Vai ensinar a se Não, divertir. tem uma galera tão machucada que nem viver. Se divertir um pouco, sabe? Sorrir, aproveitar a vida um pouco. Parece Aí que levamos tem de- dobradiça, né? Gosta de sofrer. E nós se agarra ao levamos o sofrimento, pessoal assim, de ó. férias juntos conosco até para se divertir por um período, mas depois tem o nosso período.
Só como A família, gente só pra abriu nós. a nossa família, assim, em alguns momentos, para pessoas estarem conosco, para, de certa forma, ser ministrado. Porque a gente não é longe de ser uma família perfeita, mas, assim, nós somos muito gratos a Deus, né, pela família que Ele nos deu. Então, a gente é muito feliz junto. E graças a Deus por isso, e a gente tem oportunidades que a gente abre. Alguns momentos assim para trazer pessoas para ser ministradas justamente nessas questões questões. Se familiares. escandaliza um pouco, né? A pastora ri. Um absurdo. Não, aquilo que o pessoal cria uma imagem do pastor aí. Gente, meu Deus! O pastor assiste Rambo. Jesus, Rambo. Meu Deus, moleque, eles dão risada. Pai, já vai o senhor ver de novo. Eu falei, Ai, não pode passar na TV que tá ele lá. Ah, não, a minha esposa reclama porque eu assisto às vezes o filme, tá passando, eu vou assistir, tá, mas já assisti umas 6 vezes, não tem problema, é legal. Gente, nós tínhamos assim, ó, algumas perguntas que o povo fez. Opa. Mas assim, ó, nós estamos, como a gente tá deixando pro pessoal de casa, a gente tá gravando pra passar às 9. Sim. Então a gente Sim. tá com o nosso horário, assim, arrebentou nosso horário, porque foi muito bacana a primeira parte, a parte já introdutória. Foi Ai, muito será bom. só a introdução? Era só a introdução. Gente, isso era só a parte introdutória. Tinha todo Se faz parte, é um pouco mais Não, mas gente, eu acho que isso aí, assim, ó, é bom pro pessoal conhecer como funciona. Sim. Como funciona uma família pastoral. Uma família pastoral é normal como qualquer outra família. Normal. Sofre igual. E nós chegamos a um ponto que hoje as decisões, é lógico, a decisão, as palavras finais é nossa, né? Mas as decisões a gente senta em família pra discutir e tomar posições, né? Todo mundo tem uma opinião, uma voz, todo mundo fala. A gente procurou também ensinar isso a eles, até para eles levarem para a família deles, né? Saber ouvir os filhos, saberem ouvir. É lógico, tem hora Orar que junto. é orar junto, a devocional junto, tá ali junto, né? Tem hora que a gente tem que tomar decisões, para afinal tem Como que pais, ser nossa, né? né? Mas sempre procuramos ouvir, escutar, estar juntos ali. Quando a coisa foi, vamos orar, vamos jejuar todo mundo, vamos estar todo mundo junto. E Deus sempre foi muito bom conosco, tanto é que todas essas mudanças, até quando a Sara não concordava, mas ela... É, né? Arrastada pelos cabelos, né? Puxada pelo pé. Puxada pelo pé. mas Bacana. foi muito legal assim, o processo que Deus fez conosco, né? E chegamos onde chegamos hoje com um nível de maturidade muito... Quando Deus é que guia tudo, aí eles aprenderam a ver que mesmo que aquele momento fosse um momento assim muito difícil, mas lá na frente eles viam o resultado. E isso ajudou eles a aprender, a crer, né? E a conhecer a fidelidade de Deus. Todos esses momentos difíceis que a gente viveu, e conversando, e orando, e buscando, eles puderam experimentar Até isso. uma história que meu pai não contou quando a gente tava em Taubaté aqueles 9 meses é que ficou todo mundo sem emprego. Imagina, 4 adultos lá com 4 crianças. 4 crianças. Não, Não, era duas. 2 e a prima só. Chama de criança. o mesma meu coisa. cunhado ficou desempregado. Cara, todo mundo. E eu já tinha ido pra lá, eu tava... E nós na dispensação da graça. Aí é o que ele tava falando, mas foi o período que nós mais fomos à praia aquele ano. Pensa no povo que foi pra praia aquele ano. E farofeiro. Aí chegavam lá, pastores, vamos pra praia. Ó, vocês sabem a situação? Não, nós estamos convidando. Aí convidava nós e a minha irmã, a família da minha irmã. Imagina, nós íamos. Pastor, vamos fazer churrasquinho. Vocês sabem que lá em casa tá todo mundo desempregado. Pastor, o senhor assa. Chegavam lá com as carnes lá e tal, pra nós e a família da minha irmã. Sempre. Foi um período de 9 meses de pura abundância e de puro milagre. Nossa milagre vida é só dependência de Deus. Completamente. E eles tiveram os aniversários, tudo, não faltou. Com festinha com da Hot da Hot Wheels. Eu tava na cara dela, sabia que ela ia falar. Com direito a camisa e chinelo, tá? Da Hot Wheels. Não, pera aí. Camisa, chinelo, short e boné combinando. E o boné. Tinha uma opção de sandália e chinelo, só pra deixar claro. Então assim, Deus sempre foi fiel. Eu sempre digo pra eles, ó, pra cada etapa da vida, eles sempre falam, pai, quando entrar na faculdade, eu sempre disse, ó, pra cada etapa da vida, Deus vai prover.
Quando chegar o tempo da faculdade, Deus vai prover. Agora eu estou orando muito mais pro tempo dele, que a faculdade que ele quer é uma das mais carinha para se manter, né? Deus vai prover. Aí Deus vai prover. Mesmo federal, ainda é caro só de se manter. Deus vai prover. Não, Deus. Aí eu sempre digo para ele, para cada etapa, Deus vai prover. E realmente tem sido assim, cada etapa das nossas vidas. É ali, ó, no último segundo, só pra ter uma emoção. Deus gosta de emoção. É um suspensezinho, sabe? Suspense, emoções assim. Aos 45, sempre os 45 Exatamente. segundos, né? É. Finaleira, no apito final. Ué, mas eu tava falando ontem lá na célula do Ramiro, acho que a gente tem que encerrar, não sei. Não, pode, né? Pode, já manda beijo, aproveita, Eu pode, mando fala, beijo. já manda beijo. Pessoal. Eu tava falando lá na célula do Ramiro. Nós somos pastores que dependemos da igreja para sobreviver. Só que de um tempo para cá, igual lá em Guaratinguetá, as entradas não dá para pagar o nosso salário. Então nós tivemos que ir trabalhar fora. E aí eu como autônomo, ela também, professora, dando aula particular, né? Aí entrou a pandemia, igreja fechada, as entradas que já não eram muito, elas caem consideravelmente. E ninguém queria receber eu na casa deles para fazer serviço. Né? Foi Serviço um ano. elétrico. Ó, é o do Márcio. É o anjo. É Chega o anjo chamando pro futebol. Eu não vou entregar o meu colega. Ô, Anthony, você pode atender o pastor Ramiro aqui, por favor? Por favor, Anthony, dá pra você. Secretário. Por favor, atende o pastor Ramiro aqui. É o futebol. Já vai, eles já vão. Manda uma mensagem aí. Aí, Tá indo. já vamos concluir e dar os beijos. Eu vou mandar uma mensagem. É o meu pastor. Ô, pastor Ramiro é o meu pastor. E nada me faltará. Ele quer te levar pros pastos verdes. Aí, o Márcio. Então, diminuiu e ninguém. Então, assim, foi um período difícil. Mas, como eu sempre digo, para cada etapa da nossa vida, Deus provê. E aquele ano de pandemia, né, o principal de 2020, né, gente, todo mês era um milagre. Todo mês era um milagre financeiro. Alguma coisa acontecia, né, o milagre acontecia, os recursos chegavam, as condições melhoravam. Cada mês Deus fazia algo de um jeito que nós não esperávamos. Então, assim, quando você aprende a crer, a depender, o ministério pastoral e a sua família não se torna um fardo. Ele se torna algo agradável, tanto para você que está pastoreando, para as ovelhas que estão sendo pastoreadas e para você e para nós como família. Porque aí você vê a provisão de Deus em tudo. Não só quando você está pastoreando, lá sendo pastor, mas quando você também está sendo um pai de família, quando você está em casa com a sua família. E aí a gente via, né? Hoje Deus fez isso, hoje Deus fez aquilo, hoje Deus fez aquilo outro. E durante aquele ano, tinha momentos que a gente olhava assim, acho que esse mês não vai dar, negócio tá aí. Daí entra a provisão divina. Gente, a gente vai ter que encerrar. Beijos abertos para beijos. Beijo. Muito bom. Uma excelente introdução. Momento precioso, momento fantástico. Beijos, pode mandar beijos. Quer mandar beijo? Beijos, amigos da ICJEC de Guará. Para todos. Saudade de vocês. Gente já. querida, obrigado. E aí, quinta-feira que vem estamos aqui de novo. Vocês não, né? Nós Na próxima vez que a gente voltar, a gente Termina. não começa a introdução. Parte já dois. Vai pra parte o dois. retorno. O retorno. Se for o Rambo, o retorno. Gente, obrigado. Valeu, até Valeu, até mais, semana que gente. vem. Beijão. Nós. Deus abençoe. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Deixa eu atender o pastor Ramiro.